Olá, você que está escutando esse relato. Eu me chamo Edgar. Eu moro em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu tive uma experiência na quaresma do ano passado com algo terrível. Eu tenho um tio que mora na Alemanha já tem uns 4 anos. Ele, quando se mudou, levou sua mulher e os meus primos, o Joaquim e a Jaqueline. Naquela época, eles tinham aproximadamente 16 anos de idade. Ano passado, a minha avó fez aniversário. Meu pai, os meus tios, inclusive esse que mora na Alemanha, decidimos fazer uma festa em um sítio do amigo da nossa família. O dono desse sítio se chama César. Nós decidimos fazer um almoço em família no sábado e só voltaríamos para casa no domingo. O César tem um filho chamado Iago. Ele tem a mesma idade que eu e os meus primos. Me lembro que todos estávamos reunidos nesse sítio, celebrando com a minha avó. Eu me lembro que depois do almoço, lá no sítio, eu, a Jaqueline, o César e o Joaquim combinamos de ir em um rio que ficava a 1,5 km do sítio. Depois de descansarmos, após o almoço, fomos caminhando até o rio, guiados pelo Iago. Chegamos na beira do rio. O Iago queria aproveitar a situação para tentar ficar com a minha prima, que não dava mole para ele. O tempo foi passando, a gente estava conversando e nem vimos o tempo passar. Já era quase 6 horas da tarde e estava escurecendo. Decidimos voltar para o sítio, pois à noite cortaríamos o bolo e cantaríamos parabéns para minha avó. O Iago disse que conhecia um atalho, um caminho de terra. Nós seguimos ele, porém, após andar por quase 1 hora, percebemos que nós estávamos perdidos e o Iago não tinha a mínima ideia para onde ele estava nos levando. Para piorar, os nossos celulares não tinham sinal naquela região, ou seja, não podíamos chamar nossos pais ou alguém para que pudesse nos buscar. Já estava escuro, todos nós estávamos com raiva da burrice que o Iago tinha feito. Agora mesmo que ele não ficaria com a minha prima. Porém, o que estava pior ainda estava por vir naquela noite. Algo que, se eu contar, ninguém acredita. O meu primo Joaquim, por sorte, trouxe uma lanterna e isso foi que salvou as nossas vidas. Ele tem um tipo de lanterna que é super potente. Ela é do tamanho de um controle remoto de TV. Ela tem um foco de luz muito forte, e quando você gira a parte dianteira dela, esse foco de luz, de alguns centímetros, aumenta para uma circunferência de até 3 metros de diâmetro. Preciso explicar esses detalhes para que vocês possam entender o que passou naquela noite. Essa lanterna, até onde eu saiba, não existe no Brasil. Somente é vendida na Alemanha e custa muito caro. Pois bem, o Joaquim estava usando essa lanterna para iluminar o caminho para tentar voltarmos para o sítio. Nós tentamos voltar para o rio e de lá tomarmos o caminho que usamos para chegar a esse rio quando saímos do sítio. Já eram quase 8 horas da noite. Talvez todos estavam preocupados lá no sítio com a nossa demora. Teve um momento que paramos, pois a Jaqueline estava cansada e não aguentava mais caminhar. Ela parou e foi para debaixo de uma árvore, na beira da estrada. No meio da escuridão, atrás de nós, começamos a escutar um barulho muito estranho. Um bicho comendo alguma coisa. O Joaquim virou e aumentou o foco de sua lanterna, e o que vimos ali, até hoje eu tenho dificuldades para descrever. Nós vimos um humanoide semelhante a um cão. Sua cabeça era de pessoa, mas com um focinho largo, orelhas grandes, olhos amarelos, dentes grandes, peludo em todo o corpo, magro. Deveria ter uns 2 metros de altura. Estava em pé em 2 patas como se fosse um ser humano. Aquela coisa estava olhando para a gente com um ar de surpresa, como se nossa presença o assustasse, assim como também estávamos aterrorizados ao ver aquilo. Ficamos nos encarando por uns 5 segundos, eu acho. Aquele bicho de repente correu para dentro do mato em 2 patas
como se nós o estivéssemos assustado. A Jaqueline deu um grito e nós saímos correndo sem rumo. Depois de um tempo correndo, nós vimos um farol de carro ao longe. Para nossa sorte, era um vizinho do César, e ele nos reconheceu e nos levou de volta para o sítio. Esse homem viu que estávamos bem assustados e perguntou o que tinha acontecido. Nós contamos a ele o que vimos e, de uma forma natural, ele disse que não duvidava, pois ele viu essa mesma criatura rondando o seu sítio e, quando percebeu que estava sendo vista, correu e desapareceu na escuridão, como se tivesse medo das pessoas. Aquele homem recomendou que não contássemos a ninguém o que vimos, pois todos poderiam dizer que nós estávamos loucos. Ninguém acreditou nele quando ele contou o que viu para sua família. Nós chegamos no sítio da minha avó. Todos estavam preocupados com a nossa demora e já iam atrás de nós lá no rio. Nós não contamos nada sobre a criatura que vimos, mas dissemos que o Iago fez a gente se perder, o que não deixa de ser verdade. Nós cantamos parabéns para minha avó. Minha família passou a noite toda bebendo e conversando, até de madrugada, lá na área do sítio. Porém, eu estava com medo daquela criatura aparecer a qualquer momento. Eu só queria ir embora daquele sítio e não voltar mais. No dia seguinte, teve outro almoço em família, já no domingo, e para o meu alívio, às 18 horas, nós fomos embora. Quando eu cheguei na cidade, eu resolvi contar para minha mãe o que eu vi, porém ela nem deu bola para mim. Até hoje eu não sei direito o que eu vi, se era um lobisomem, um chupacabra ou sabe-se lá o que. Eu sei que não era algo desse mundo. A minha prima até hoje passa mal quando tocamos nesse assunto. Esse é o meu relato. Boa noite. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para sempre ser avisado quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Se você tem alguma experiência ou conhece alguém que teve alguma experiência sobrenatural e deseja contar aqui no canal, envie para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela. Sugiro também que você veja outros vídeos aqui do Relatos do Frank. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e mais pessoas irão conhecer o Relatos do Frank. Forte abraço a todos.